Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast que mais ativa a lei da surpresa da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre a série The Witcher da Netflix. E como não podia faltar aqui, trouxemos amigos aí que leram o livro, que jogaram o jogo e amigos como João Leão aí que não viram só a série. Não sabe de nada, então pra ele tudo é uma surpresa. E até pra quem já conhecia alguma coisa, essa série trouxe um punhado de surpresa pra gente, né? E para falar sobre isso, eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com o especialista dos livros, Tiago Icari. Olá, estou jogando muitas moedas para a série. Estamos aqui também com o homem, o único aqui que viu a série polonesa que tem no YouTube completa aí, Janúncio Neto. Tudo bem, pessoal? Boa noite. E eu fiquei esperando, quando ele entra na taverna, alguém chegar e dizer: vamos jogar umas partidinhas de Gwent? E a pessoa aí que caiu de paraquedas nessa série, vamos ver se ele gostou ou não, João Leão. Olá, pessoal. E, cara, você está preparado para a responsabilidade de ser o especialista dos livros? Você já leu tudo? Como é que é? Eu li até o final da Torre da Andorinha, que seria o sexto livro, porque o sétimo livro, que é a Dama do Lago, eu acho, a Senhora do Lago, ele saiu dividido em dois livros. Ele tem um volume único e um volume parte 1, parte 2. Esse eu não consegui terminar de ler ainda. Mas, assim, até a Torre da Andorinha, a série é inacreditável de boa. Quesito adaptação. Pelo que você viu, assim, porque a gente vê aí que ele pega algumas coisas do primeiro livro, deu uma pesquisada, né? Ele pega algumas coisas do primeiro livro, as histórias de Yennefer é algo mais ou menos aí do último livro, algo assim do tipo, né? E pegam as coisas do segundo. O que é que você achou assim dessa... Na verdade, Luiz, ele faz um pupurri muito mais maluco. Porque, assim, ele pega elementos... assim, né, pra quem nunca leu Witcher... A base é o primeiro livro. Assim, eu acho que como muita gente pegou só pela série, é bom explicar que os livros, eles têm uma dinâmica diferente, na verdade. Os dois primeiros livros, eles são contos do Geralt. É basicamente side quest. Então, ele vai ter o conto O mal maior, né? O mal maior, que vai ser o conto que o Geralt, ele vai ser conhecido como o carniceiro de Blaviken. Ele vai ter alguns outros contos. No segundo e no terceiro livro tem o conto do dragão dourado. Então, assim, ele vai fazendo uma mistura, assim. Para quem leu, para quem jogou os jogos, ele é muito side quest, assim. Só que o final do primeiro livro, se eu não me engano, ele conta o conto do Cavaleiro Ouriço, que vai dar origem, né, ao pai e à mãe da Ciri. E no final do segundo, perto do final do segundo livro, é quando o Geralt volta para atrás da Ciri. Então, quando começa realmente a saga do Geralt e a Ciri, é no início do terceiro, que é quando ele começa a ir atrás da Ciri. Certo. A série, ela meio que faz essa misturada. Primeiro que a gente tem diversas linhas do tempo diferentes, né? São três, série, né? Exato. E tem uma outra coisa que também não é assim nos livros, é a origem da Yennefer. A origem da Yennefer nos livros, ela é muito mais obscura. É assim, tem uma passagem do Geralt que ele fala que é como se fosse assim, todas as bruxas têm um defeito físico, sabe? Todas elas são deformadas de alguma forma. E de algum jeito que o livro deixa a entender que quase foi um vislumbre, o Geralt escuta de alguém falando que tinha escutado que a Yennefer era corcunda antes de virar uma bruxa. Meio que aquele ritual em que ela perde o útero, né, os ovários, na verdade, é um pouco diferente nos livros, mas também não é tão abordado. Então, assim, a série ela vai brincando com essa mistura. É um bom resumo dos melhores contos que tem no livro. Tem outros contos além da frente, porque a história mais na frente ela vai se dividir, mas eu acho que acaba sendo spoiler para quem ainda não viu. Para quem não viu, não, é que ninguém viu. Mas possivelmente o que a temporada 2 e 3 deve abordar. Sim, velho, eu achei meio chifre aquele plot da Yennefer querendo recuperar
o que ela perdeu, ela pagou o preço, velho. Ela sabia o preço que ia pagar. Depois ela já fez tanta loucura pelo A mundo que série ela se também. arrepende. Mas é outra coisa que a série não trabalha direito, mas nos livros também meio que dá a entender isso. Tipo, ela é estéril, tá entendendo? Ela não sacrifica nada por isso, nesse sentido. Tipo, usar magia te deixa estéril, basicamente. Lá não, ela teve todo aquele ritual pra ficar Porque na bonita, série pra mostra ele ser- retirando, né? Exato, é. E é E por isso aquilo que como ela parte e, do ritual. e Geralt tem a Ciri como uma filha. Exatamente. É, porque pai é quem cria, né? E mãe também. Exatamente. E mãe também, pai e mãe é quem cria. E eu acho, assim, na minha opinião, o que eu mais gosto de The Witcher, tanto eu joguei apenas o jogo 3, e eu daqui fui, tirando o João Leão, né? É o que mais teve um contato posterior, mais recente, fui eu, que só tive contato com o universo The Witcher quando eu tive o PlayStation 4. Então, que foi algo mais recente, né? Mas eu também, sabe? Eu vim conhecer. Eu não vou repetir pra você. Assim, eu sabia o que era o Witcher, porque eu lembro que quando saiu o 2 tinha uma polêmica em relação ao jogo de cartas do Witcher 2, né? Que você tinha que dormir com as mulheres para conseguir as Sim, cartas eu delas. lembro que Pronto. quando O meu primeiro você... contato com o Witcher foi isso. Foi a primeira polêmica que teve com o jogo, que tinha isso, né? Você conseguia cortejar uma dama, vamos dizer assim, de maneira mais educada, e você ganhava um card que era, na verdade, uma arte pintada daquela personagem. Então era meio que como o Geralt tivesse lá um baralho de conquistas. É. Exato. E o meu Isso contato, na por ser posterior, é o que eu mais gostei é justamente dessa side quest, como você tá dizendo assim, esse formato de contos, eu acho muito mais interessante para explorar o mundo de The Witcher do que a saga principal ali de Ciri, Geralt e Yennefer, né? Principalmente por eles estarem separados ainda. Eu não sei depois na segunda temporada como é que vai ser, mas eu acho o mundo de The Witcher bastante rico. Cada cidade praticamente tem várias histórias diferentes a serem exploradas, né? Porque ele Os mostra vilarejos do como Witcher tem. os humanos são muito mais filhos da puta e não valem nada, na maioria das suas vezes, comparado àqueles que eles chamam de monstros, né? Os verdadeiros monstros se tornam, na verdade, os humanos e não os elfos, tirando, claro, os monstros que não têm nenhuma noção, Consciência. consciência, né? É porque o Geralt ele tem uma regra que ele não mata monstros sencientes, né? Que tenham pleno conhecimento de seu lado. Inclusive, assim, ele procura entender as razões do monstro para poder decidir se ele executa ou não, que é até uma mecânica muito presente nos jogos, né? É assim, eu acho que é até um dos pontos que tem no livro e tal, que é justamente esse discernimento, né, do Geralt. Nos livros, ele realmente ele bate muito nesse do mal maior, o mal menor, e como ele tenta ser neutro em relação a isso, mesmo que sempre ele tome uma atitude, seja defendendo um monstro ou seja defendendo o humano. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, para o ritmo da série, o Geralt ele acaba trabalhando como esse personagem, assim. Ele chega muito num canto para ter discussões morais. E, assim, a trama política dos livros do Witcher, ela ainda é numa escala muito menor do que parece que vai ser abordada nos livros, ou na série. Os livros têm lá, tem toda a parte da invasão, de Nilfgaard, do crescimento, ou as outras nações se rebelando contra essa tomada de Nilfgaard. Só que, assim, a série possivelmente ela vai beber um pouco mais disso e vai deixar esses contos do Witcher, do Geralt, mais pra lá, assim, meio que essa primeira foi apresentando já tudo. Tem outros contos bons, muito bons por sinal, mas eu acho bem difícil que eles vão trabalhar com isso, sabe? Principalmente a forma com que o Geralt e a Yennefer já estão de relacionamento, sabe? Tem alguns outros contos que seriam bem bacanas de ter sido apresentados nessa primeira temporada, mas assim, eu gosto muito que ela tenha tido só 8 episódios e da forma dela tenha sido bem enxuto. Mas se eles querem fazer 6, 7 temporadas, né, que é a ideia da showrunner,
Você não acha que seria bacana encherem as próximas temporadas com alguns contos? Então, eu acho assim, se a série quiser ter uma quebra de ritmo, nesse sentido assim, de o Geralt agora vai contar quando é que ele conheceu a deusa Dríade lá de uma floresta X. No livro tem espaço para isso, só que é porque eu não sei o quanto isso pode ser spoiler, mas a partir do terceiro livro é porque assim, como eu disse, né, os dois primeiros livros eles são contos da história do Geralt nesse mundo mágico e como ele interage com essa galera. Até tu falou um negócio, Luiz, que eu acabei enrolando, por isso que eu demorei mais a falar, mas essa parte do preconceito mesmo com os não-humanos dentro do mundo do Witcher, nos livros é bastante batido, sabe? O Skolliger, eu acho, Skoliter, esqueci o nome da sociedade élfica. É Scoia'tael, os Scoia'tael. Scoia'tael. E, na verdade, não é nem só élfico nos livros. Eles batem, assim, os élficos são os chefes, inclusive, tudo. no é jogo, tudo não humano. Tudo que é não humano é considerado Scoia'tael. Exato. E, assim, a série, se eu não me engano, ela aborda isso de uma outra forma, como que os elfos fossem os originários desse mundo e os humanos vieram. E nos livros é o contrário. Os altos elfos, eles vêm de um mundo moribundo e acabam vindo para cá e junto com a... Não, Tiago, na série é a mesma coisa. Os humanos são do mundo e os elfos estavam num mundo ou numa realidade que estava se acabando e aí eles conseguem um portal para vir para o mundo. Agora, eu tenho quase certeza que... tanto que foi um negócio que me chamou muita atenção. Eu tenho quase certeza que na série, ele em algum momento, ele fala justamente o contrário, que eu disse, mas no livro é o seguinte, na série não. O seguinte, na série, no episódio dos elfos... Eu posso falar melhorzinho um pouquinho disso aí, porque como eu disse, né, eu tô limpo, não li livro, não joguei nada, então isso aí é bem do jeito que você disse mesmo, que até por conta disso, por conta dos elfos terem chegado nessa realidade aí do pessoal lá da série, há uma caçada dos elfos. Vão tentar exterminar eles porque eles são os invasores da realidade, vamos dizer assim. Agora, o que causa essa confusão, Ikari, é porque no episódio, acho que é no segundo episódio, que é justamente quando eles vão lá no vale, para que o Geralt pega a missão do fazendeiro, né, vamos dizer assim, aqueles elfos que estão lá, eles dizem, nós tínhamos o nosso reino nessa região, e pela nossa convivência com os humanos, nós perdemos, porque eles confiaram nos humanos, e os humanos aprenderam, né, ficaram mais fortes, e acabaram caçando os elfos naquela região, que acho que como é o nome até na música tem o nome do vale. Vale Abundante. Abundante. Ei, agora sim, para vocês que jogaram, que leram o livro tudinho, a narrativa pode ser que seja mais clara. Mas para mim, que o contato foi com a série, essa história de ter 3 linhas do tempo se cruzando... eu achei confusa, velho. Ficou bem os livros, confuso, tá? Uhum. Ficou bem confuso. Não tô dizendo que foi ruim, mas eu tô dizendo que ficou bem confuso. Muita tinha hora que você não... Tinha hora que eu vou ser sincero, que eu não sabia se era passado, presente, futuro... Eu só comecei a perceber que tinha essas linhas do tempo cruzadas quando tem o episódio lá da princesa, que ela é transformada lá numa criatura, que aparece lá o quadro com o rei e a irmã crianças, e quando a Yennefer aparece no outro episódio, as 2 crianças estão lá na cerimônia de graduação das bruxas. Então, são linhas do tempo... que a série apresenta mesmo. É o Foltest, né? Que é outro rei de filho da puta da história. Mas sendo que lá na frente ele se torna, pelo menos pelo que a gente vê nos jogos, né, um dos grandes aliados de Geralt ao longo da história. E eu acho que um dos contos, Thiago, que eles devem abordar na segunda temporada para mesclar, porque eu acho que também assim, eles não vão apostar tanto na trama principal ao longo de toda a temporada, mas com certeza um conto que eu acho que eles vão adaptar é justamente o conto onde Geralt ganha de Rivia, né? Porque não é natural de Rivia. E adota Rivia como nome. Eu acho que esse é o 4º livro, que é o Tempo de Desprezo, se eu não me engano.
E assim, ele fica amarrado, ele não é um conto solto, Janúncio. Ele tem um motivo dentro da história que ele está contando com a Ciri. Entendi. Nesse caso. É porque na missão do jogo, naquela missão lá de... aquele reino dos vinhos, como Tussan. é que é? Sim, Tussan. Você lembra que tem o torneio dos cavaleiros e tem um cavaleiro de Rívia, que é filho lá, e acha que Geralt é um traidor e que ele não devia usar o nome de Rívia. E aí o Geralt tenta a todo custo não matar o cara, né? Porque o cara fica praticamente pedindo para ser morto por ele o tempo todo. E aí o Geralt, indiretamente, ele disse que o que aconteceu lá foi porque ele não podia revelar o motivo, mas ele estava a trabalho, acho que era da regente da cidade. Alguma coisa assim. É porque, de novo, né? Eu não sei quanto eu posso falar de livros, já que a série está sendo muito, muito fiel nesse sentido aos livros. Eu não sei o quanto é que eu posso falar assim, dizer, não, isso aqui é spoiler, isso aqui não é. Eu tô dando só os pontos dos jogos, porque quem jogou os jogos... E lembrando o seguinte... Eu posso ser sincero, não tem um livro publicado, então não é spoiler, não. Correto. Não, mas eu entendo. Quem me conhece sabe, eu sou o cara mais totalmente livre de spoiler. Por mim, as pessoas podem conversar de spoiler à vontade. Só que como a série tá saindo agora, eu não sei, assim, se Luiz quiser fazer... Eu não sei nem se Luiz quer escutar isso, mas se Luiz quiser fazer no final, falando um pouco mais de... entre aspas, por exemplo, o meu personagem favorito da série, dos livros, ele só vai aparecer no 5º ou no 6º livro. Eu não sei o quanto falar dele. Eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode comentar a série, certo? E os personagens que apareceram nessa temporada, a gente pode comentar uma coisa ou outra do que a gente viu nos livros, né? Até porque, assim, vocês estão comentando muito do jogo e de livro, tá? Da série mesmo, vocês quase não falaram. Eu tô querendo ver... É tão bem adaptada que, assim, eu posso falar com tranquilidade assim. A série está extremamente bem adaptada. Ela é quase um ipsiliter do que acontece nos livros. E o maior problema, cara, que passou aí foi porque é o seguinte: The Witcher 3, pelo criador da história... Andrei... o Andrei aí, sei lá, ele... não considera os jogos como uma continuação canônica, né? Ele considera algo apócrifo. E então, assim, pra cronologia a gente poderia desconsiderar o jogo, mas o jogo tão massa. Calcado no... Não, porque é o seguinte, o jogo, tão bem feito. Ele leva em consideração os eventos dos livros, né? Sim, ele é tão bem feito e ele se tornou algo tão popular que ele superou tudo. Tudo. Exato. Então, quando a série da Netflix é lançada, ela tem a grande responsabilidade de adaptar bem os livros e ainda assim concorrer diretamente com o hype criado por causa do jogo. Tanto é que o jogo, tem dados aí pra provar, nunca foi tão jogado The Witcher 3 quanto ele está sendo agora por causa da série. Agora já superou a época de 2015, quando ele ganhou o prêmio quando ele saiu. do ano. E a série é a série, por exemplo, mais acessada em popularidade no IMDb atualmente. Então, pra você ver o quanto o público gostou da série... Um detalhe, Luiz, pra gente analisar, inclusive a gente pra entender melhor essa questão. Jogo e série que a gente tá referenciando aqui, assim, pra quem não conhece o jogo, porque também tem pessoas que nunca conheceram o jogo, ele se passa, os eventos vistos nos jogos, eles se passariam após os eventos do último livro. Do último livro publicado, certo? Então ele pega os eventos do último livro publicado e usa como ponto de partida para The Witcher 3. O The Witcher 1 e The Witcher 2, eles trabalham com elementos dentro dos livros publicados. Não 100%, não são adaptações literais dos livros, mas ele bebe muito de eventos que acontecem nos livros. O terceiro não, o terceiro já é completamente livre, mas ele cita muito eventos. Eu acho até, Janúncio, que tem uma diferença aí. Na verdade, eu vejo assim, eu não sei se vocês chegaram a jogar o Witcher 1. Eu joguei tipo 10 minutos e deixei pra lá e fui assistir vídeo na internet dele. Eu achei mais negócio. Então, assim, o Witcher 1, ele começa com o Geralt numa carroça, sendo carregado, e ele tá sem memória. Nos livros, você não tem em nenhum momento em que o grande relacionamento da vida do Geralt não seja a Yennefer.
É tanto que é por isso que eu digo assim, tem alguns contos que eles acabaram deixando de lado, que eu vou sentir muita falta, porque eles constroem muito bem a relação do Geralt com a Yennefer. Em compensação, nos jogos, o 1 e o 2, o par romântico dele é a atriz. E isso meio que entra em choque com os livros, porque a atriz é uma personagem muito bacana, e se você for levar em consideração o que seriam as atitudes dela no 1 e no 2, que ela sabe quem é o Geralt, mas o Geralt não sabe quem é ela, e ela, entre aspas, se aproveita da amnésia dele para ter um relacionamento com ele. Peraí, mas no Então, livro não assim, existe essa relação da atriz e do Geralt? Não. Caramba! É meio que assim. É porque, como eu disse, né, tem um conto que eu acho ele sensacional. Para mim é um dos melhores do livro, que a Yennefer, um pouco depois que ela conhece o Geralt, porque meio que se passam 50, 100 anos entre eu não sei se chega a ser 100 anos, não, mas 50 eu tenho certeza que tem esse período. Entre o Geralt conhecer a Yennefer lá na casa do prefeito e os acontecimentos do nascimento da Ciri. Então, assim, tem um conto que a Yennefer leva o Geralt para uma reunião do capítulo. Na verdade, não chega nem a ser uma reunião do capítulo, é como se fosse uma festa de todos os magos e bruxas do continente, sabe? Certo, do Conselho E, assim, dos Magos. É do Conselho dos Magos. Só que, assim, é uma passagem muito bacana, porque o Geralt começa a conversar com alguns magos e ele, meio que alguém fala assim, eu sei que vocês têm algum acesso à magia, não sei o quê. Eu tenho muito interesse em saber como é que é a magia dos bruxos, né, dos bruxeiros, né, no caso, para fazer essa diferenciação. Aí o Geralt faz um Igni, assim, e sai um mago lá, infelizmente eu esqueci o nome dele, mas sai um mago lá da puta que pariu atrás do Geralt, indignado, assim, ele está enojado, e ele fala isso. Como você ousa chamar isso de magia? E o Geralt fica pensando, pronto, vou morrer aqui agora de sacanagem, porque eu inventei de fazer uma magicazinha para me mostrar. E ele só não se ferra porque a Yennefer também é uma feiticeira de alto nível. E o Geralt foi com ela. Mas ainda assim, meio que a galera tira, não, sai daí, sai de perto, não sei o quê. E o cara fica muito indignado quase como se fosse um mestiço naquela galera muito, entre aspas, você vê pura. que ninguém gosta dos bruxos, né? Exato. Você tem aquela coisa que... E detalhe, né? A raça dos bruxos, entre aspas, a raça dos bruxos, entre aspas, ela só é criada, desenvolvida, após a conjunção dos astros. Que é o evento onde trouxe no jogo os vampiros e também os elfos. E despertou o caos, né, que é falado na série, né, que é o grande caos, que na verdade é a magia. A magia só despertou depois dessa conjunção dos astros, que é como se fosse um choque de dimensões e todo mundo foi parar ali. Exatamente. Exato. Então, assim, no jogo explica que os vampiros e os elfos, né, que no caso aí, como vocês falaram aqui também, os elfos nos livros, vieram para esse continente, detalhe, aquilo ali não é o mundo como um todo. As aventuras do Geralt, eles só se passam em um continente, certo? Em um continente desse mundo mais vasto. Então, mais ou menos que o mundo dele é como se até em algum momento fosse igual ao nosso, é como houve a conjunção, aí apareceu coisas novas que mudaram. Assim, a magia ela seria extremamente mais sutil, porque dá a entender, em alguns outros contos do livro, que existem deuses nesse mundo. Tanto que o Geralt acaba encontrando com uma dessas deusas, de novo, é um outro grande conto do livro que eu acho muito difícil eles voltarem, porque se passa em um espaço de tempo diferente do que está agora. Então, já que o Geralt já encontrou a Ciri, né? Qual a idade, mais ou menos, do Geralt? O Geralt tem uns 150 anos. Pensei que ele fosse mais velho ainda, viu? Não. Mais velho ainda é a Yennefer. A Yennefer tem mais de 200 anos, tranquilo. Isso é certeza que eu tenho. Caramba. Eu acho que o bruxo mais velho do mundo ele tem mais de 700 anos. É o Yoda. O bruxo não, né? O mago. E assim, o Janus falou do negócio dos monstros. E assim, no que é estabelecido dentro dos livros, não existe nenhuma criatura, pelo menos humanoide, mais forte que um vampiro. E nos livros tem vampiro, sabe? Pra quem jogou Pronto, é uma das coisas que eu não... eu fico meio assim, mas eu acho que esse aí entra nessa categoria. O Regis, que é o vampiro que aparece no Witcher 3 e no... Eu acho que no Blood and Wine ele aparece também, se eu não me engano. Parece. Ou é só no Heart of Stone.
Ele aparece e ele é um personagem central. Central não, ele é um personagem que acaba se aliando ao Geralt. E assim, é visível a diferença de força deles. O Geralt até de vez em quando entra em conflito, porque para o Geralt a presença do Regis acaba deixando ele sempre em alerta. Ele não consegue descansar, porque por mais que o Regis seja uma pessoa extremamente calma, tranquila, meio que todos os sentidos do Geralt ficam dizendo, olha, tu tem que se ligar que esse cara pode te matar a qualquer momento. Mas pra você ver... Os vampiros... Ikari. Os vampiros de The Witcher são muito poderosos. Pra você ver como o peso dessa série foi tão grande que o que o jogo mostrou antes, pra muita gente, eu digo a grande maioria, se tornou mais canônico do que os livros. E eu vou dar alguns exemplos disso. A Triss Merigold, levando em consideração que o Witcher 3 transforma todas as mulheres do jogo como extremamente maravilhosas e um padrão totalmente fora, como se todas as mulheres fossem siliconadas, praticamente. Então a Triss Merigold ruiva, maravilhosa, que é pra ter uma concorrência mais ou menos ali com a Yennefer, né? Pra você ter que escolher qual você vai se relacionar. A da série é mais próxima ao do livro do que o do jogo. Por exemplo. Exato. Outra coisa, no jogo chamam ele de Geralt, mas o certo é Geralt, né? Então, para você ver como a diferença, até nas palavras, né, é tão grande, o peso da responsabilidade dessa série, eu acho que eles acertaram muito. No início eu fiquei meio assim com a própria atriz, mas agora que eu tô sabendo que ela não tem um relacionamento com Geralt nos livros, pra mim já tá mais tranquilo, porque precisaria ser uma mulher tão estonteante quanto fosse a Yennefer pra atrair a atenção do Geralt, e não é. Então, beleza. E assim, Luiz, disso, assim, porque o Geralt acha a Yennefer, assim, na verdade, como eu te disse, meio que todas as feiticeiras são absurdamente bonitas. Sabe assim, elas, justamente por elas usarem magia, e assim, é uma magia, pelo que eu lembro do livro, é uma magia constante. Não é assim, ela conjurou e ficou, tá entendendo? Ou naquele sacrifício lá, desentortou ela. Não, é assim, todas elas, por ter um defeito muito grande, elas usam essa magia pra ficarem como elas querem mesmo. E na série só a Yennefer tinha defeito, né? Na Yennefer só ela mesmo. As outras tinham defeito desse tipo de personalidade, mais assim. Exato. É mais tímida, a outra é mais indecisa e por aí vai. Mas assim, na teoria, todas têm uma deformidade. E assim, aí eu acabo viajando e eu esqueço os pontos que eu tô. E esse é um dos pontos do jogo 1 e 2, né? Que a atriz é a personagem principal, é o interesse romântico principal do Geralt nos jogos. E quando você vai comparar o jogo com o livro, ele tem essa diferenciação. É tanto que o 3 ele vai e traz de volta. Se eu fosse recomendar para alguém, eu diria, olha, você vai ler os livros até a Dama do Lago e você jogaria o jogo 3. Porque o jogo 3, o Wild Hunt, é quem ele vai... Como é que se diz? Ele vai fazer as maiores ligações diretas com os livros. Sim. O 1 e o 2, ele meio que é a ampação. O que ele muito pega é justamente a sociedade dos elfos, né? A sociedade dos não-humanos. Ele basicamente o plot principal do jogo, né? Tanto é que exato. Quando isso é referenciado depois... Os livros eles têm muito essa pegada. Tipo, a Caçada Selvagem, ela aparece nos livros, mas é uma pegada muito diferente do que acontece no jogo, sabe? Agora, então, assim, ele tem essas pequenas diferenças. A importância, né? Voltando um pouquinho mais para o que a gente vê na série, porque, assim, como eu tinha só as referências do game e de alguns elementos que eu já conhecia dos livros, todo esse arco inicial que envolve a queda de Sintra, que é ali que envolve a avó e a mãe da Ciri, né? Rainha Calante, ela é foda demais. A Rainha Calante, que é a avó da Ciri, né? Exatamente. E o Dani é o porco-espinho lá que tava... E Paveta é a mãe de Ciri. Exatamente. Porque ele, no caso, para quem ainda não fez a associação, esse cara lá, que é o
Ouriço, né, o Cavaleiro Ouriço, ele é que vai ser aquele cara extremamente odiável que tem no terceiro jogo. É o Varrês, Emir Varrês. Puta que pariu. Quando eu vi aquela cena na série, eu pensei, como esse cara, que era um cara amaldiçoado, que é um cara que passou o pão que diabo amassou. Geralt defendeu ele, curou a maldição dele ali, ele se encontrou com a mulher que ele amava, teve filho. Como esse cara vai se tornar o imperador de Nilfgaard? O Emir Varrês, um dos maiores filhos da mãe da história de The Witcher. Como? É isso que eu quero que essa série mostre. Que eu descobri, né? Não sei. E, cara, aí, por favor, me confirme. Ele, no caso, ele foi amaldiçoado, mas ele realmente é o herdeiro legítimo de Nilfgaard. Assim, claro que ele tem toda uma jornada para retomar o poder e tal, mas ele seria o herdeiro legítimo. Tanto é que quando você vê que os Nilfgaardianos chegam na cerimônia, você vê como a rainha trata ele de uma maneira extremamente humilhante, né? Mas trata ele de forma humilhante por ele ser um monstro ou por ele ser um Nilfgaardiano? Os representantes de Nilfgaard. Lembre que antes a família real de Nilfgaard manda 2 representantes para pedirem a mão da princesa, que são aqueles 2 que ela chega, os caras vão embora de tão indignados que ficam, né? Que foram tão humilhados que eles nem ficam na festa. Que são os 2 Nilfgaardianos, né? Que ela disse que é uma estirpe totalmente fraca, que não tem poder nenhum, que é um reino falido e tal. Eu acho que assim, a questão toda sabe aquela história de não foi bem pensada esse plot? Meio que assim, o Andrei, ele cria esse mundo, ele cria o conto até da Lei da Surpresa, né? E o do Cavaleiro do Ouriço. Só que assim, ele vai tentar amarrar essa história no final do segundo livro, que é justamente quando o Geralt volta para tentar buscar a Ciri. E eu nem lembro especificamente porque o Geralt volta para Sintra. Eu acho que até é só uma passagem dele e ele meio que... Aquela história, né? O destino acaba levando ele pro que ele tem que fazer realmente. Então, a gente tem no primeiro livro o conto do Ouriço, né? Do Cavaleiro Ouriço. Passa-se um tempo. Quando vai ter o Geralt voltando para buscar a Ciri, que a rainha Calante, ela vai e esconde a Ciri. E o Geralt tem uma sacada muito melhor do que a do livro, né? Que na série. Na série, meio que ele olha, ele vai levar aquela menina, e quando ele tá na rua é que ele percebe que a Ciri é outra criança. Nos livros, não. No livro, ele meio que ele olha, ela não está aqui. E é quando a rainha vai tentar enrolar ele por mais tempo, e ele acaba indo embora sem levar a Ciri. Justamente, mas dizendo a ela que ela seria responsável, né, por tentar brigar com o destino novamente. Então, assim, quando volta essa invasão de Nilfgaard e aparece o Emir, meio que não faz sentido. E o livro, pelo menos até o final do 6º livro, da Torre da Andorinha, ele não explica como diabos o Cavaleiro Ouriço virou o Emir Varrês. Não explica? Ele simplesmente não explica. Não tem essa parte de dizer, sabe aquele cara que você salvou? Ele, na verdade, era o Cavaleiro... ele é, na verdade, agora o novo Imperador. Tipo, não tem isso. Inclusive, na série, né? Eles falam lá do fogo branco, os Nilfgaardianos se referem a um fogo diferenciado, né? E, na verdade, não tem nada a ver com os seguidores do fogo, que são uma seita religiosa que tem no terceiro jogo, mas sim é um título que o Emir ostenta. Entendeu? Mas, cara, tem que ser desenvolvido aí o motivo dele ter... Como é que pode, então, assim... Só se for na série. Nos livros, se não for o 7º livro, a Dama no Lago, se não for ela quem dá essa introdução, como eu lhe disse, né? Como eu não li esse específico, eu não posso, mas assim, eu posso lhe garantir, até o 6º livro meio que jogado. É meio que jogado mesmo, como é que tirou. Eu tinha visto em algum lugar que o Sapkowski tinha renovado os direitos com a CD Projekt Red para ele receber mais dinheiro, né? Ele a partir de agora, ele voltou. Tanto que a CD Projekt Red agora pode fazer um novo jogo no universo do Witcher e ele vai levar crédito por isso. Mas conta aí, Janus, essa história aí dele. Essa treta. Vamos ser sinceros,
sem de maneira nenhuma que desprezar a qualidade dos livros, que são muito bons. Mas quem fez o Witcher estourar no mundo foi a CD Projekt Red. Foi. Ele nega para não dar graça para o povo. Porque assim, ele era famosinho na Polônia. Na Polônia, The Witcher, tipo assim, é o Hobbit deles. Exato, mas é tanto que se eu não me engano, o Andrei, no concurso que ele lança os contos do Witcher, ele não foi o campeão desse concurso de contos. Ele ficou em segundo ou foi em terceiro. Não, Só que assim, a galera viu na Polônia, ele é como se fosse a criadora de Harry Potter na Inglaterra. Sim, exatamente. Ele assim, o Witcher para o país, para a Polônia, é um patrimônio intelectual da Polônia, sabe? De tão importante que é para eles. Agora entenda, quando ele fez o acordo com a CD Projekt Red, foi um contrato ok, não foi nenhum contrato assim desonesto, mas sabe aquela coisa, João Leão vai entender muito bem o que eu estou falando? Sabe aquela coisa que ninguém vislumbra o sucesso? Ninguém mais, não, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui não vai dar certo. Então, beleza, quando a série dos jogos e chegou no 3 e foi aquela explosão, e detalhe, The Witcher 3, ele ganhou com o melhor jogo do ano pelo jogo, né, a Caçador Selvagem, e no ano seguinte ele foi o melhor jogo com uma DLC. Jogo do ano com o Bloodwine, que era uma DLC. Entendeu? Então, assim, pouca gente lembra, mas teve muita revista no lançamento do Assassino de Reis, que é o segundo jogo do Witcher, que ele ganhou como o melhor jogo do ano. Muita gente não lembra disso. Não, simplesmente a CD Projekt Red, assim, para a gente dizer melhor, né, explicar, chegaram para ele e disseram, olha aqui, toma aqui alguns $1000 para a gente ter os direitos de adaptar a sua série, só que ele não tinha direito a royalties, não tinha direito sobre venda, nem nada, né? Aí vamos lá, continuando. Aí houve uma coisa que ele deveria ter feito, e aí João Leão também, como advogado, pode explicar melhor se quiser. Seguinte, ele não pediu uma renovação amigável, que seria a questão mais correta. Ele tinha direito, a CD Projekt também estava se beneficiando da obra dele, então seria muito comum ele chegar, gente, vamos rever aqui esse contrato, ou vamos fazer um contrato novo. Ele foi seguir conselho da pior pessoa que podia aconselhar ele, a mulher. Que é isso, Jonas? A esposa dele mandou ele processar esse Project Red. Ah, tá. Entendi. Ele tinha assinado um acordo, tinha vendido, só que depois ele se arrependeu porque seguiu esse conselho. Não é que ele vendeu, ele não vende, ele cede. Cede. O uso da obra. Aí passou durante anos essa questão, ele reclamando, né? Até que recentemente, acho que foi em 2019 ou 2018, ele renovou, né? Eles entraram num acordo e tal. Porque assim, a CD Projekt, ela sabia ela sabe que The Witcher também foi muito importante para o crescimento da empresa, que era uma empresa praticamente desconhecida quando começou a empresa de, tipo, o início da CD Projekt Red, para quem não sabe, eles vendiam o jogo pirata, pô. Eles faziam pirataria. Então, assim, eles sabiam que qualquer acordo era melhor do que uma briga onde ninguém se beneficiasse. Eles eram modders, né? Eles faziam mods de jogos e vendiam. Era um pirateiro safado, rapaz. Mas assim, voltando aí pra série, Denison aí já está no meio de nós aí no Conselho dos Magos aqui do Nerd Debate, pra gente comentar um pouco. Denison, você tinha visto esse universo The Witcher em algum canto, de série, jogo, ou veio igual o João Leão caindo de paraquedas aí? Tá. Boa noite, gente. Eu sou o Denison, de novo voltando depois da ressaca de fim de ano, e eu preciso dos poderes de bruxo para arranjar tempo de ler e jogar os jogos. Bom, o que acontece? Para mim, The Witcher apareceu como uma novidade de um jogo de PC. O pessoal falava que ele tinha um sistema diferenciado, uma interação com personagens que não era vista em outros do mesmo gênero. Então eu caí de paraquedas assim, quero jogar os jogos, só que eu não tenho PC para isso no momento. Aí quando finalmente eu tinha PC, eu tinha muitos jogos para jogar e ele estava na fila. Chegou a geração PlayStation 4, eu consegui pegar ele aqui, tanto que é um dos próximos que eu vou jogar em breve, eu espero. E chegou a tempo da série, então eu ainda desconheço o Witcher. Eu só conheço mesmo o que eu vi no streaming. Certo.
Mas aí João tá acompanhando aqui com a gente, ele pode observar o quanto o universo de The Witcher é um universo muito rico. Eu acho um universo maravilhoso, certo? Eu queria ter a coragem de ler todos os livros. Talvez eu pegue o primeiro para ver qual é, porque eu gosto muito dessa pegada de contos, né? Ver qual é o disso. Martins Fontes, que é a editora, né? Que lança o livro de The Witcher aqui. Tentei entrar em contato com eles para ver se eles fazem alguma parceria com a gente. Não responderam, então fica por isso mesmo, né? E olha que agora, né? E agora The Witcher vai ser a tábua de salvação da Martins Fontes, né? Porque eles perderam o Senhor dos Anéis. Não, Martins Fontes já está. Os livros The Witcher já estão na lista dos mais vendidos da Amazon, por exemplo, aqui no Brasil. Né? E como eu já tinha. É impressionante isso. Lançam a série, tudo volta, né? O jogo é mais jogado do que nunca foi. O livro volta para a lista aí dos mais vendidos, porque ele já teve uma época, quando lançou o 3, que ele estava na lista dos mais vendidos. Passou uns 2 anos assim, né? E agora com a série da Netflix. Tem um impacto de compra dos jogos na Steam? Foi de lá que tiraram esse, né? Foi o pico de acesso, né? De mais jogadores ao mesmo tempo, né? Eu voltei a jogar The Witcher. Voltei a jogar no modo. No modo. New Game Plus. No modo normal, porque eu zerei no modo fácil. Agora eu tô no modo normal, New Game Plus. E tá. É um pouquinho mais difícil, mas é bom. O New Game Plus, se você já tem todas as poções, o jogo é tranquilo demais. Tiago, pode falar. Voltando um pouquinho para a série, que eu queria tirar uma dúvida também, viu, Janus? Mas eu não sei. A tua, tu acha que vai demorar mais para ser respondida? Não. Eu quero fazer justamente essa pontuação. Por exemplo, vamos pegar aí o primeiro arco, ali do primeiro para o segundo episódio, que é justamente o mal maior, né? Que é todo aquele jogo que é o dilema, assim. Eu acho que o primeiro episódio da série ele define muito bem quem é Geralt, ou Geralt, como vocês preferirem. Porque é o seguinte, é como ele fala, né? O mal é o mal. Não tem mais, não tem maior, não tem menor, não tem mediano. É o mal. Então você vê assim que ele ele já parte do princípio que ele conhece profundamente a maldade. Então assim, você já tem que entender que ele tem um tempo de vida muito extenso para poder chegar num grau de maturidade desse. Né? Porque ele é um personagem que aí a gente vê que é discriminado, perseguido, odiado. E ainda assim, que eu acho que é uma das frases mais importantes nessa definição de caráter do Geralt, que é aquela coisa, né? Por que você não revida? Porque se eu revidar, eu vou ser exatamente aquilo que eles dizem que eu sou. Né? Então, assim, nessa questão desse primeiro arco, Ikari, eu sei que já tem uma diferença, que no livro não é uma garotinha que leva ele de encontro ao mago. Assim, a questão, esses detalhes assim, menores, eu não vou mentir pra tu não, que eu não lembro. Mas assim, o Carniceiro do Blaviken, ele é, nos livros, muito mais pesado. Tipo assim, ele mata meia cidade. Tá entendendo? Assim, não é 3, 4 malucos, não, da menina, não. Ele briga com basicamente toda a cidade, assim. Ele é muito mais violento nesse sentido. Ele realmente faz por merecer o título. Faz. Assim. É um negócio mega pesado mesmo. Velho, e ali eu fiquei com pena da mulher, bicho, porque foi vacilo dela também, né? Ela podia ter ido embora, o bicho deu a chance. Mas aí é aquela questão, pô, sabe aquele lance que eu acho que também nos jogos você vê eles baterem muito nesse ponto, que é o quanto a vingança compensa, assim. Ou não Geralt compensa, você quer dizer? Exatamente, né? Assim, Geralt, você vê em vários momentos que ele sempre tem esse ponto do dilema, né? Que tipo, isso vale a pena realmente correr atrás disso depois de tanto tempo? E entenda que em nenhum momento na série ele, por mais que tente evitar a escolha da moça em se vingar, em nenhum momento ele está absolvendo o mago de ter matado todas as outras moças. Nos livros eu ainda diria até que ele pega mais leve com o bruxo,
o feiticeiro, né? O feiticeiro. Ele ainda pega muito mais leve com o cara. Vou pegar o nome dele aqui agora. Eu sou péssimo com o nome, né? Vocês sabem. Mas assim, esse primeiro conto, ele é muito introdutório, ele é muito bacana, assim, porque ele bate muito, É o Stregobor. Stregobor. Vocês sabem quem é o ator que faz ele? Cara, eu sei que eu conheço ele de alguma série, eu não Vamos parei lá. pra olhar. Ele é o presidente Putin, entre aspas, da série do House of Cards. Ele é o presidente da Rússia. Caraca, era isso mesmo. Que é o isso melhor mesmo. presidente da Rússia que já foi feito na história da humanidade. Porque ele é o Putin igualzinho, escarrado, cuspido. E ele, o nome dele é Lars Mikkelsen, porque ele é o irmão mais velho do Mads Mikkelsen. 1 ano mais velho. Pedro. Não, velho. Eu também não esperava por essa. Que sensacional, velho. Mads Mikkelsen tem um irmão. Mais Isso é velho, chocante. 1 ano. Caraca, velho. Ele é Olha muito aí. bom, bicho. Esse bicho é muito bom. E esse Stregobor aí tem chance de ser um grande antagonista aí futuramente. Nos livros, pelo que eu lembro, ele é mais cagão até, sabe? Ele tá com muito medo da menina. Muito, muito medo mesmo. Ah, tá. E assim, Siri? não da Siri, tá? Da menina. Ô, Tiago, me tira uma dúvida. Essa moça, essa princesa que aparece no conto do Mal Maior, ela é aquela personagem que faz referência a Branca de Neve e os Sete Anões? Não, então. Porque tem uma personagem nos livros que eu lembro que ela tem 7 guerreiros, né, que a defendem. Aí eu fiquei na dúvida, é essa daí ou é outra? No caso seria ela mesmo, porque as outras personagens... Porque assim, tem uma outra personagem até que ela vai participar mais na frente nos livros, que é quando tá... Que eu disse, né, que o Geralt faz a patoquinha dele. Então, assim, ela meio que participa, mas não é. Essa menina em específico, realmente, é o que ele chega mais próximo dos contos da Branca de Neve. Só que, ainda dentro desse universo que a gente tá falando de Mal Maior e tal, eu acho bem interessante, assim, porque o Geralt meio que ele pontua muito dessa história que não existe mal maior ou mal menor. Mas em todas as ocasiões ele toma partido. Sim. Principalmente, assim, ele vai tomar o partido de quem ele acha que é perseguido. E tem uma série, uma parte nos livros mais na frente, que até um personagem se aproveita, entre aspas, dessa ingenuidade dele, porque o Geralt, ele é muito propenso a pessoa conta uma história a ele e ele automaticamente ele acredita, principalmente se ela for uma pessoa que tiver numa dificuldade. Uma pessoa em alguns personagens, tipo, a pessoa tá coxa, né? Tá com machucado na perna. Ela vai contar uma história, porque eu tava andando em tal canto, eu fui assaltado e me machucaram. O Geralt meio que assim, não é que ele vai tomar partido imediatamente, ele vai virar as costas e vai atrás do cara. Mas ele, no meio do caminho dele, se ele tiver uma oportunidade de ajudar essa pessoa, ele vai ajudar. Então, assim, o discurso dele de não se intrometer em nada, na verdade eu não quero ter trabalho extra, mas se eu vi um mal na minha frente, eu vou eliminar. Eu fico indignado o quanto o pessoal não gosta dos bruxos e principalmente de Geralt, porque, tipo, tem muitos outros bruxos rodando por aí, né? Alguns morreram, mas é mais ou menos uma raça em extinção, entre aspas, né? Porque, na verdade, bruxo se fabrica. Bruxo não nasce. Os bruxos são fabricados. Então, não sei se por iniciativa dos bruxos da Escola do Lobo ou não, novos bruxos não são gerados. Eles tinham destruído alguma coisa, não? Porque eles estão no laboratório porque assim a prova das ervas meio que tem uma quantidade boa de bruxos no mundo e eles estão acabando porque alguns vão morrendo, vão enfrentar seres mais poderosos que eles e tal. Assim, entre aspas, tudo é normal. Só que em algum momento um pouco depois, na verdade, que o Geralt é criado, meio que ele chega a um consenso que pela evolução natural do mundo e tipo, meio que não compensar as pessoas justamente por essa pegada preconceituosa mesmo que os bruxos acabam sofrendo. Agora, velho, a gente não é mais necessário nesse mundo. Tem os magos aí à vontade, os governos estão cada vez mais fortes. Nós somos um serviço em extinção. Logo mais, também o
muitos magos trabalhavam contra os bruxos, né? Assim, difamando. É preconceito mesmo, puro. Como eu tinha dito lá, quando o Geralt faz o Igni na frente de um mago, e ele fica realmente ofendido, assim, não é, entre aspas, uma frescura de, esse cara vai fazer alguma coisa contra mim. Não é. Como é que esse cara usa chamar isso de magia? Magia é o que eu faço. Cara, eu fico muito revoltado com porque aquele ciclo de magos, não sei se vocês tiveram a impressão ou se é isso mesmo ou não me senti ali como se fosse assim, aqueles que estão por trás dos reis e dos reinos, mexendo as cordinhas de acordo com a intenção deles. Mas é isso aí, bicho. O que dá pra se entender é exatamente isso. Me lembrei do nome. A famosa força oculta. Porque na verdade você vê assim que é uma questão institucional e política. Que todo rei, institucional e política, que todo rei tem que ter o seu mago como conselheiro. É como se fosse o grão-vizir. E uma das exceções é o Mouse Sec, que ele é um druida, se eu não me engano, né? Que fica lá no reino da Calante, né? Na verdade, o mago nada mais é do que a bomba nuclear desse jogo, tá entendendo? Meio que todo mundo tem um mago, porque se outro reino tiver um mago e você não tiver, você vai estar em desvantagem. Esse é um dos motivos que Sintra foi invadido também ali? É porque é o seguinte, você vê ali no conselho que existe um dilema grande, porque Sintra, apesar de ter um mago, né, um mago lá como conselheiro da rainha, ao que dá a entender, Sintra nunca foi um reino que foi assim, simpático com o círculo dos magos. É o que dá a entender lá no debate. Sendo que o lado lá da escola da diretora de Aretusa é o seguinte: se Nilfgaard toma Sintra, o que é que vai impedir que ele avance no norte, nos outros reinos do norte? Né? Porque, assim, meio que os reinos mais bélicos, não entre aspas, mas assim, que tem as pessoas mais famosas é justamente Skelliger e Sintra. É uma ilha, né? Lembrando que Skelliger está numa ilha, é um arquipélago. Né? E outro detalhe, né? Lá na frente você vai ver na série que Frigila, ela diz que afundou a frota de Skellige, porque lembre que o esposo de Acalanta, é Acalanta, não? Calante. Calante, a rainha Calante era de Skellige. O esposo dela era de Skellige. É verdade. Então eles estavam confiando no avanço, né, dos reforços que viriam de Skellige, que eram a frota. Para vocês entenderem, Skellige... No jogo 3, o Skellige é um dos países que a Ciri corre, justamente porque ela tem essa ligação com... E o pai de Ciri, né, que é o Vaen Reis, aí o Dany, ele é dado como morto também quando a Paveta morre, mas ele não morreu, a gente percebe aí, né? Mas em nenhum momento nessa primeira temporada disseram quem ele era, né? Pois então, essa a inconsistência dos livros. Porque Paveta, supostamente, morreu no naufrágio em Skellige. Então será que foi alguma manipulação dos feiticeiros, dos magos aí pra... Assim, não. Uma das teorias é que ele mesmo tramou a morte da esposa. Caramba! Assim, e tem mais uma, na verdade, é que assim, o Conselho dos Magos, assim, faz tempo que eu li, sabe, gente? Mas ele não tem toda ele tem todo esse lance de eles mandam magos e bruxas para os reinos justamente para ficarem sempre dentro do poder, mas assim, eles não são tão ativos dessa forma. Eles estão todo mundo muito preocupado com Nilfgaard. E, assim, eles são muito de auto se preservarem, né? Também você vê isso. E quando a Ciri, entre aspas, aparece até no jogo 3, ela é treinada pelo Geralt e pela Yennefer Triss, é que a página do conselho ele vai se tocar no que é a Ciri. E meio que não é que eles querem tomar a Ciri para fazer alguma coisa. É porque eles pensam que tipo, ela é o ser mais poderoso desse mundo. Ela tem que ser treinada e ela tem que estar do nosso lado. Não é necessariamente manipular ela. Mas fazer com que ela esteja do lado. Por que todo mundo quer Ciri? Explica aí pra nós. Por que todo mundo quer Ciri? Porque ela é tão poderosa assim?
Porque ela tem o sangue dos elfos antigos. Ela tem o sangue ancestral, né? Na verdade, como é dito no jogo, né? Não sei se nos livros eles usam as mesmas terminologias, mas ela e a mãe dela, né? A família materna, descende do sangue ancestral, que seriam dos elfos mais antigos e tal, né? Seria uma linhagem de sangue muito poderosa. Na verdade, ela é uma sorcerer, né? Ela é como se fosse uma fonte de poder puro, e é justamente esse um dos pontos até do terceiro jogo, né? Que é a Caçada Selvagem querendo usar ela para reabrir portais e poder invadir outros mundos. Só que dentro de uma habilidade que ela tem, né? Que é de poder viajar entre dimensões, entre mundos. Porque, assim, na verdade, o negócio é muito mais amplo do que o que vai aparecer, assim. Porque a Ciri, não só ela vai ter uma habilidade de luta no nível de um Witcher, porque ela foi treinada como isso, mas ela tem um ponto da vida dela que ela é treinada pela Yennefer e pela Triss. E ela começa a desenvolver os poderes de salto não temporal, salto dimensional. Com isso, tipo, depois que ela meio que aprende o básico do básico de tudo, a Ciri é uma combatente excepcional fisicamente. Mas ela é o melhor dos dois, né? Exato. Ela é OP ao total, entendeu? Assim, ela não só vai ser, apesar de ter dentro da série personagens que podem vencer a Ciri num combate, porque aí você tem que lembrar que ela ainda é uma menina de 13, 14 anos, então fisicamente ela vai ser mais fraca, mas ela vai ter como fonte de magia, assim, o que uma grande bruxa vai usar muita mana para conseguir fazer aquela magia. Do caos, né? Dependendo de manipular o caos. A Ciri, ela vai conseguir controlar isso muito melhor. Um vampiro superior bota e bater de frente com a Ciri. Possivelmente, assim, em termos de magia, eu acho que ninguém pode vencer a Ciri. Se a Ciri for bem treinada, se a Ciri for bem... É igual o Batman, com treinamento, com preparação, pode derrotar qualquer um. Que nem aquela questão, né? Nem os elfos da Caçada Selvagem, que são elfos extremamente poderosos, são páreos para Ciri. Outra mudança aí também da série é o Jaskier, o Dandelion dos jogos, né? O Dandelion, como a gente comentou anteriormente aí nos offs. Dandelion dos jogos, que mudaram o nome no jogo, né? O nome dele foi mudado no jogo, mas a série pegou o nome dele original, Jaskier. Que é o responsável aí pela música que grudou na cabeça de todo mundo, né? Maravilhosa música. Essa música não me pegou. Não, bicho, de boa, essa música. Eu gostei, velho. Eu não sei como é que... no comentário, eu não sei como essa galera gostou tanto, porque eu ouvi em inglês, ouvi em português, e não teve jeito, cara. Eu escutei a música, achei bacaninha, mas de boa. Pra quem escutou Priscila cantando no jogo 3, velho, vai demorar muito pra ver uma música memorável como a música de Priscila, viu? Porque o ponto é assim, eles pegaram um ator muito, muito bom, assim, o cara que faz ele é muito bom, mas além disso, ele canta muito bem, assim, ele tem uma voz muito boa. O cara trabalha bem, assim, é porque ele é cantor, na verdade. Ele tem uma voz boa. Ele tem banda, né? É um bom ator, mas, velho, aí vamos lá, né? Teve até um youtuber desses que não gravou a música e tava disponibilizando a música pra você baixar, pra usar de toque de telefone. Pera aí. Não, eu não gosto dessas versões que eles fazem logo, né? Versão rock, versão não sei o que. Eu não gosto dessas versões. A versão original eu gostei bastante e pra mim grudou, funcionou total. Porque o Jaskier, a função dele é ser o cara que todo mundo gosta. Ele é o mulherengo que normalmente a função dele só tem uma, Luiz. Meter o Geralt em rascada. É isso que eu ia dizer, que ele se mete em altas confusões e Geralt tem que ficar resgatando ele toda vez. E justamente por causa dele ser muito mulherengo, pega a mulher casada, arruma problema com o marido do cara. E detalhe, né? Ele é filho de um nobre, viu? Ele é um filho de um nobre que decide viver como trovador, né?
Pois ele é filho de nobre. Nos livros, o Dandelion tem uma loucura muito mais engraçada, porque assim, meio que ele quer a todo momento ser lembrado. Ele quer ser lembrado como um grande Bardo. bardo, tá entendendo? E ele briga muito por isso, porque chega um dado momento da vida dele que ele resolve escrever as memórias dele no livro. E é muito engraçado. Porque ele é essa comédia, né? É o comédia. E tem muito lance, e é muito assim, e ele, assim, como personagem, ele tem uma função muito legal, que ele acaba meio que popularizando o Geralt através Exato. das músicas, né? Meio que algumas pessoas perdem vamos dizer assim, a antipatia pelo Geralt por ser um bruxo, Porque, né? Meio que as músicas ali, que o Dandelion meio que ele quebra de certa maneira, essa visão do bruxo, né? Então, meio que ele é Sabe o que esse bardo me lembrava durante a série inteira? O menestrel do Gru Errante. Do quê? Gru o Errante, lembra? Sim, eu sei quem é. O menestrel do Gru. O Gru é o personagem de quadrinho. Esse cara sim. falando uma coisa muito engraçada que me lembra muito. É basicamente a mesma função. O menestrel do Gru. Sendo que o menestrel do Gru não acompanha o Gru, porque todo mundo que acompanha o Gru morre. Caramba. Né? Porque assim, Gru, assim, dica de leitura, né? Gru, o Bárbaro, que é um quadrinho de comédia do Sérgio Aragonés, que eu recomendo muito. Principalmente leiam A Morte do Gru e Gru, o Inteligente. Pronto, só esses dois aí vocês vão mas voltando a The Witcher, quando a gente vai para o episódio que aí mostra as dríades, não é isso? Isso. As dríades lá na floresta. No caso, aquilo ali é retratado daquela maneira, Tiago, com os livros, aquela questão, olha, tem essa água que faz você falar a verdade. O único personagem ali que foi inventado foi o Dara, né? O elfo que acompanha ela. Sim, é o elfo, o moleque, é o Peter Pan que acompanha ela. Mas assim, aquela questão das dríades quererem acolher ela lá na floresta e tudo. Na verdade, a Ciri, ela acaba tendo duas passagens, assim, dentro de florestas e tal. Tem uma terceira que é muito mais na frente, que é na Torre da Andorinha, que é de novo, é espetacular. Espetacular mesmo. Tanto é que é o nome que ela adota depois, né? É um dos nomes que ela ganha, que é Zirael. Zirael. Zirael, que é Andorinha. Que é justamente aquela andorinha que tem no logo da série. Pois é, a Clara, ela acaba até abordando já isso, já botando de uma vez assim, justamente porque sabe que vai ser uma coisa muito importante. E, de novo, como os livros não tinham ainda pretensão, meio que dá a entender que, tipo, não é que foi mal feito, é porque não tinha como o pessoal saber na época, né? O André, quando ele cria a série, ele acaba sendo refém do que ele tinha pensado inicialmente, né? E só quando ele transforma a saga da Ciri e do Geralt realmente numa saga fechada, de uma história que meio que vai envolver os dois, é que ele vai se preocupar com esse tipo de coisa. Porque no caso das dríades, o que dá a entender é que elas são uma categoria de elfos à parte, é isso? Como se fossem Amazonas. Elas têm uma própria sociedade, tipo, como se fossem Amazonas, né? Exato. E assim, é muito triste nesse sentido, porque as florestas, para todo mundo, principalmente para as outras nações, porque a guerra contra Nilfgaard é só um dos detalhes do que está acontecendo nesse mundo. Porque meio que todos os reinos, eles estão derrubando as florestas próximas justamente para evitar o contato com os povos não humanos. E isso é muito assim, o Geralt passa por uma floresta e a galera fica, não, mas você trabalha para humanos, você é dessa raça, mas você trabalha para os humanos, você é tão monstro quanto a gente, né? Eles acham você tão monstro quanto nós. A Ciri, ela realmente é salva por uma galera, e todo mundo, assim, é aquela história mágica, né? Quando você vê a Ciri, automaticamente você entende que ela é um ser muito poderoso. E a galera quer meio que proteger ela.
E aquelas dríades, elas vivem, como você disse aí, Janus. Também achei muito elas parecidas mais como Amazonas mesmo ali. E é uma sociedade totalmente fora de tudo, né? Desconecta. Eu me lembrei muito dos Thundercats, que apareceu as donzelas guerreiras dos Thundercats, né? Elas me lembraram as Gerudo do Zelda. Mas é isso mesmo. O Geralt, num determinado momento do livro, ele é resgatado por essas elfas, por essas dríades, né? E elas cuidam dele, e elas meio que... Sabe aquela profecia automática que sai, olha, se você fizer isso, isso e isso, uma coisa boa vai acontecer, uma coisa ruim vai acontecer. E o Geralt meio que caga tudo, porque para ele o importante é a Ciri, né? E muitas vezes a Ciri, justamente por ter esse poder de teleporte, né, dimensional, ela sempre está muito distante do Geralt. E é uma das coisas que vai acontecer nessa série, né? Que ele encontra com ela, esse primeiro encontro com o Geralt é muito rápido. Assim, né? No final da primeira temporada, beleza. Mas se fosse no livro, seria o final da terceira. Ia demorar bastante mesmo. Oi, cara, e outro personagem aí interessante é o Malsak, né? O feiticeiro druida do reino da Calante, lá de Sintra. E esse é o destino mesmo dele? Ele ser morto e ser copiado por um doppelganger? Doppelganger no livro, sinceramente não. Mas assim, Sintra acaba, sabe? Depois que a Ciri vai... Depois que a Calante morre. A Calante não, é a... Como é o nome? É a Calante que morre, mesmo, né? Tipo, a Calante no livro, ela tem bem menos, como é que eu vou dizer, relevância. Relevância não, menos participação nos livros. Ela é mais um participação. E um detalhe, viu, Luiz? Druidas, na sua grande maioria, pelo que a gente vê nos jogos, eles só são de Skellig. Druidas mesmo só vem de Skellig. É como se fosse a classe de magos de Skellig. Entendeu? Tipo, nos outros cantos são magos, com outras bases de magia. Mas ele veio de Skellig também, porque como então, a Calante é de lá também, né? Não, a Calante não, o rei. O marido dela. Lá. O marido dela. Não, porque eu só estou dizendo isso, que a classe... Tanto é que você não vê ele lá no lance do capítulo voltando, né? Ele não faz parte daquele conselho. Tanto é que é umas coisas que o povo diz, né? Que Sintra recusou os magos e tal. E os magos não gostaram disso. É até um dos lances. Lembra que eu disse que tem um mago que protege o Geralt quando ele vai fazer o Igni lá? Eu tenho quase certeza que é justamente ele. Que ele ainda está vivo nessa época, como se passa em linha temporal diferente. Sim. Ele ainda está... Nessa época ele ainda está vivo. E ele é um dos caras que acaba ajudando o Geralt a não se ferrar, né? Nesse ponto. É uma pena, que eu gostei muito do personagem. Ele me lembra muito o Oscar Isaac. Sim. Não, ele realmente ele consegue passar uma empatia, principalmente pela questão da relação dele com a Ciri, né? Uhum. Essa questão assim, que ele meio que tem essa consciência que o Geralt, até naquele momento do casamento, lá aquele caso do Cavaleiro Ouriço, que é a questão do seguinte, Geralt até aquele momento, que com certeza se passa antes do Massacre de Plavik, ele está pouco se lixando para essa história de destino. É como se ele fosse um descrente, até aquele momento. Eu fiquei com raiva porque colocaram o nome original do Malsec na série, me botaram que é MYSZOWOR. Aí eu, velho, pra que isso, velho? Bota o nome que a gente leia tranquilamente do que apenas como ele é falado, porque causa essa confusão, né? Tanto é que eu não sabia falar o nome dele, até ver alguém falando o nome dele, entendeu? Alguém pronunciando. Porque, no caso, né? Porque você repara isso, né? Que o Geralt, naquele momento, ele é justamente aquela questão ali, quando ele começa a aventura também com o Dandelion, lá no contrato do fazendeiro,
Porque ele meio assim, que ele tá pouco se lixando para esse negócio de destino, tal. Então, assim, você vê que também uma das referências que existem linhas de tempo diferentes é justamente a forma como o Geralt se posta diante de algumas situações, né? Porque, tipo assim, ele tá ali no casamento, pô, nem aí, tô cuidando desse otário aqui pra ele não morrer aí por causa dos cornos que vão vir atrás dele, e pronto. Tanto é que quando ele reivindica a lei da surpresa, né? Então, meio que ele dá, pô, quando eu vinha daqui há tanto tempo, o que você tiver aí pra me dar, eu não tinha nem ideia. Aí quando vem lá que a mãe da Ciri vomita, né? Que já tá grávida, aí ele, eita, pô, alguma coisa aí vai, né? E o cara fica insistindo, ó, de agora em diante, seu destino tá ligado ao dela. Você não tem como escapar, por mais que você tente, você não tem como escapar disso. Da mesma maneira que, por mais que ele tente ser neutro, ele nunca vai ser neutro em nenhuma situação. Porque o destino vai fazer com que ele tome alguma atitude. E outro episódio interessante aí é o que Kari já tinha comentado, o episódio lá que o Geralt encontra a Yennefer, né? Que ela tava na cidade oferecendo os trabalhos dela em troca por dinheiro, né? Porque já passou tantos anos que ela cansou de fazer o que ela sempre faz, ela estava buscando algo diferente. Aí ela transforma o castelo aquela sequência, né? do prefeito quando da ela cidade. Tenta proteger mas ela já vem em consequência quando ela estava protegendo aquela esposa de um nobre, né? Sim. Que já estava dando a terceira filha, eu acho, né? A segunda. Enfim, o cara insatisfeito que só estava tendo filhas, né? E manda o mago matar. E eu vou ser sincero, eu não esperava que aquela criança morresse. Eu pensei que fosse uma criança importante. Não, foi muito bem trabalhado. Eu achei o resultado, assim, impactante, sabe? Assim, porque você realmente é levado a entender, quem não lê o livro como eu não li, e eu não sei se aquela passagem existe nos livros, né, cara? Então, assim, você fica imaginando, sei lá, ela vai escapar com a menina e vai levar a menina para Aretusa, por exemplo. Né? Você imagina que a criança vai sobreviver. Né? E quando chega lá no momento a criança não sobrevive. Engraçado, né? Que a adaga atravessa aqui a clavícula dela para poder pegar a criança, né? Não, ficou muito bom mesmo, assim. Eles têm umas decisões de roteiro mesmo, assim, né? Para tentar incentivar o máximo possível do que é que pode ser feito, né? Para fazer a série render, na verdade. E em nenhum momento eles deixam, sei lá, a qualidade da história abaixar por causa disso. Sim. E assim, por exemplo, aquela outra, a história da... Oh, meu Deus, tô me atrapalhando em geral com o nome das criaturas. Que é o da princesa, lá a filha de Falstag, né? Fetulho. 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 Não, Fetulho não. Ela não é um Fetulho, não. Ela é tem um nomezinho. Fetulho é quando a criança é nata e morta. Que é a do Barão Sanguinário. Entendeu? É diferente. Aquela lá é uma mantícora, não é mantícora, tem um nome. Não estou lembrado agora. Né? Que ele vai para matar, né? Porque tem um lance que várias pessoas tentaram matar a criatura e Volstagg nunca, entre aspas, indiretamente, nunca permitiu que a criatura fosse morta, né? E tem o lance da maldição, que era do chefe da guarda, né? Que amaldiçoou a criança. Né? Que é o lance da princesa. Né? Que, para quem não sabe, aquele evento ali é a abertura do segundo jogo. Quase assim, quase perfeito, assim, quase igual. Só o jeito que o cara morre que é diferente da abertura do segundo game. Do segundo não, do primeiro, desculpa. O segundo é o Assassino de Reis. Aquele é o do The Witcher 1. É a abertura do The Witcher 1. Exato, que morre o Léo. Porque no caso, no game... que morre é o Léo, né? Porque no game ele solta o cara pro cara correr por dentro do castelo e ser morto pela criatura, né? E no caso, ele deixou lá o cara... Essa missão é bem simbólica, assim. Aí, no caso, no filme, na série, né? Ele deixa lá o cara preso dentro do quarto, né?
E o episódio assim que eu mais achei mais divertido, voltando ao que eu tinha falado, era o da Yennefer no prefeito, quando ela conhece o Geralt, que é o lance do Jin, que eu não tinha entendido até então, até depois, eu fui entender depois, que quem tava dando os desejos era o Geralt, né? E por Não isso era que no o. início ele Era. tava muito estressado, querendo dormir, não sei o quê, e o Jaskier não parava de falar, né? Aí o Geralt, sem querer, fez o pedido, eu queria que você calasse a boca, algo assim do tipo. Aí o Jin, que é sempre sacana, né? Que nunca segue ao pé da... Ele segue ao pé da letra o pedido, né? Ele não interpreta. Então, por seguir ao pé da letra, ele às vezes dá uma distorcida no que a pessoa quer. E o Jaskier quase morre naquela situação. E eles tiveram que ir atrás da Yennefer, né? Achei E muito massa tanto aquele é que episódio. esse episódio também, esse momento aí da série, que também é dos livros, também tem uma referência a uma missão no terceiro jogo, né? Que é quando eles realmente encontram aquele Jin. Ah, aquele é realmente aquele Jin? Aquele Eu não lembro se é o mesmo, Janus, eu não lembro agora. Não, Se é tem que aquele ser mesmo ou se eles arranjam outro. Na verdade é outro, realmente, não é o mesmo não, porque é o seguinte, Eu acho que outro. é um Jin que era de um outro feiticeiro, que era aquele lance do navio, que o cara faz uma magia e uma parte do navio fica em cima de um pico. É um outro Jin, tem razão. Mas é a criatividade deles pegarem um elemento de uma história não fechada nos livros e levam essa conclusão para dentro do jogo. E né? qual foi o terceiro pedido do Geralt? Que Não, ele, na verdade, ele sempre com a Yennefer. ele Ah, sempre se encontrasse. Sendo que ela interpreta que o desejo dele foi que ela se apaixonasse por ele. Entendeu? E é um dos negócios que eu sinto falta no livro por causa disso. Porque, assim, antes desse desejo do Jin, a Yennefer e o Geralt, eles têm outras histórias, sabe? E é isso uma das coisas que eu falo assim, faz falta nesse momento, porque se você já tivesse visto o Geralt e a Yennefer em mais coisas antes, você ia comprar mais essa história dele já chegar desejando, sabe? Tipo, eles já terem uma história antes mesmo desse lance do pedido do gênio. então quer dizer que no livro não é a primeira vez que eles se encontram. Não. A primeira vez que eles se encontram é no negócio do prefeito, tá entendendo? Ah, sim, então. Aquela é a primeira vez. Certo. Mas, assim, o pedido do dragão, né, que é quando ele encontra é o Jin, não, que ele pede ali, não, né? Não. O Jin, ele tá no pântano, atrás da urna do Jin, para poder verdade. fazer o pedido. Que aí é quando tem o lance com o acidente com o Dandelion, né? Que é eu quero que o senhor pare de cantar. E aí o cara... E a história, na série, a história do desejo, o que dá para entender é que ele e a feiticeira lá já se conhecem há muito tempo. Sim. Pois é, que ele até fala, quando é que a gente vai ficar se reencontrando. E no livro a gente tem isso, sabe? Você acaba vendo isso bem mais. Peraí. Nesse momento que eles se encontram no negócio do prefeito, no bacanal bacaníssimo do prefeito, é como eles já tivessem se encontrado antes? É. Ah, tá. E não mostra. Não. Desculpa, não. Ali é a primeira vez realmente O dragão que ela comenta que a gente fica se encontrando E ele diz que toda vez que encontra com ela, ele fala em 5 minutos o que ele não falou em uma semana inteira. Ah, entendi. Que é quando ele que é porque a gente vê que o Geralt, mesmo nos outros episódios, ele é bem monossilábico, né? Casou bem com o Henry Cavill, né? O pessoal comentou tanto que o Henry Cavill, o super-homem dele não era tão bacana assim, que não mostrava a que veio, etc. Casou bem com o Geralt aí, e é isso aí. Mas ele não ajudava, vai. Ele não tinha expressão própria. Mas aí é que tá aquele lance, né? Quem não conhece a série, que eu já vi algumas pessoas comentando isso, a interpretação dele é muito seca, não sei o quê, mas o Geralt é assim, porque tanto é que na série e nos jogos, né, eles ficam falando toda vez, mas os bruxos não têm emoções humanas, que é uma outra falácia, né, uma outra que foi gerada. É meio que eles alimentam isso justamente para, como eles cobram para salvar as pessoas, e assim, muitas vezes no livro,
o Geralt não tem dinheiro nenhum até para comprar a cerveja dele, e ele precisa ficar fazendo esses trabalhos justamente para poder continuar sobrevivendo, sabe? É um negócio muito mais prático. Se ele for, ele vai querer salvar todo mundo sempre, o Geralt, principalmente o Geralt. É o meio de vida deles, né? É. E aquela história do dragão, tem retorno futuro ou Tem, morreu velho. ali? Tem? Não. Retorno no futuro agora, até agora não tem, não. Mas assim, aquela história daquele jeito mesmo. Mas nos livros, me recorre se eu estiver errado, Icari, e nos jogos também, ele já tinha tido um encontro com um outro dragão, sendo que era diferente, que era o lance de uma moça que podia se transformar em dragão. Ou vice-versa, um dragão que adotava a forma da menina. Tanto é que tem uma cena bem clássica do segundo jogo, que é o dragão que fica com o peito atravessado por um tronco de árvore. Que também é uma história que tem a ver com esse dilema de vingança, semelhante ao da menina lá de Blado. Mas eu acho que esse conto é justamente baseado, esse ponto é justamente baseado nesse conto do jogo, sabe? Esse conto do livro. Justamente porque esse dragão e ser um dragão dourado é muito tocante nesse sentido. Porque tanto é que ele fala que ele já tinha feito, assim, quando o cara que o contrata pro time dele, que é o dragão dourado, né, diz, você é o bruxo que não mata dragões. Entendeu? Por quê? Porque ele já tá fazendo uma referência a um encontro que ele teve com outro dragão. E lembrando que nos jogos tem criaturas draconídeas, mas que não necessariamente dragões. Como o Wyvern, por exemplo. Tem o Wyvern e outros, né, mas que não são dragões. Dragões e The Wither são essas criaturas assim, conscientes, né? São animais, né? São bestas evoluídas, né? Então eu não estou me lembrando agora se... eu sei que tem esse evento no segundo jogo, mas eu não lembro em que livro acontece esse encontro dele com um outro dragão, e aí que tem a ver com esse lance de vingança também, se o cara escolhe continuar na vingança ou não, né? Mas ele já tinha tido um encontro com um dragão antes dessa missão do Dragão Dourado. Que para mim assim, foi o único ponto assim, foi o único ponto para mim que eu vi assim que a série não tinha tantos recursos financeiros em que dá para ver ali que os efeitos do dragão... Eu falei exatamente isso, Janúcio. Exatamente isso. Foi o único que me incomodou, foi aquele... Pois é, eu vi outras pessoas reclamando de outros momentos, mas assim, pra mim, aquele dragão com a cabeça fina, um CGI mal feito. Eu não gostei da forma, assim, particularmente eu não gostei da forma do dragão, não sei como eles são descritos no livro, a fisionomia deles, como é descrito nos livros. Então, assim, eu particularmente não gostei visualmente do desenho do dragão, certo? E também não gostei dos efeitos especiais. Mesmo o dragão que estava na sombra, e a gente sabe que recursos de efeitos especiais, quando está no nublado, no chuvoso, no escuro, geralmente esconde melhor esses efeitos, dava pra gente ver nitidamente que o dragão verde tava um recorte, bicho, assim. Você via nitidamente que ele já tava. Eu achei muito, muito, muito mal feito mesmo, assim. Eu não me incomodei muito, não. Não prestei muita atenção assim, também. Pra mim, é aquela coisa, não tira o mérito da série, mas a gente dá pra ver que, assim, que essa série, a Netflix, ela também não apostou tanto dinheiro assim. Acho que ela colocou um dinheiro para fazer um trabalho assim, de qualidade, mas para esperar o retorno da repercussão. Acho que na próxima temporada eles vão... Eu acho que assim, o grande ponto dela foi o Henry Cavill, né? Sim. Eles gastaram dinheiro com o Henry Cavill. Sim. Mas eu achei todo o ambiente criado ali, eu achei bacana. Não, muito bem feito, muito bem feito. Assim, foi rodada onde essa série? Como é? Ela foi rodada onde? Onde ela foi, os cenários são da onde? Eu não sei onde ela foi rodada. Bom questionamento. Vou procurar essa informação. Será que foi no país de origem do livro? Caramba! Não, eu acho que não foi Polônia, não. Foi gravado em 3 países diferentes, que tem dizendo aqui. Se eu não me engano, teve uma locação em País de Gales, não? Foi gravado na Hungria, foi gravado...
É porque tem várias locações por países. Por exemplo, aqui eu tô vendo que um deles foi na Hungria, beleza? Deixa eu pular aqui. Espanha, certo? E a outra locação foi na Polônia mesmo. Tem uma matéria aqui, The Witcher locações. Vou ver se coloco na. Colocar no chat pra vocês, vou ver se coloco no post do Nerd Debate. Porque como são muitas locações, não dá pra gente ficar dizendo tudo e tem uns cantos que tem umas linguagens que a gente não entende muito. Mas ele compara o real com o que foi mostrado na série, certo? Ah, na Áustria, que eu falei Áustria? Não. Não, falou não. Bom, é Áustria, Hungria e Espanha. Luiz, sabe E quem Polônia, gravou então na são Áustria? 4, não só Ele são mesmo. 3, né? Como é, cara? Sabe quem é que também gravou na Áustria? Ele mesmo. Ele mesmo, Adolf. Adobe Hitler. Adobe Hitler Photoshop. E outra informação aqui, mas essa aqui é informação não oficial, foi uma informação vazada, né, pelo Reddit. O orçamento da série tem como 80 milhões de dólares para todos os episódios, excluindo o cachê dos atores. Só É o custo de lembrando, produção. para todos os 8 episódios. Lembrando que Game of Thrones teve orçamento de 10 milhões por episódio a partir da sexta temporada. E o cachê Foi. do Henry Cavill foi de 3,2 milhões de dólares. Por episódio ou total? Total. Não diz. Total? Total. Ah, pra total tá até bom, viu? Porque ele ganha muito mais como Superman. Então, ou seja... Talvez seja até realmente ele apostando isso, o contrato deve ter, né? Olha, tô fazendo a série agora aqui nesse valor, porque acredito no projeto. E se todos os... Se Game of Thrones por episódio era 10 milhões e 80 milhões por 8 episódios de Game of Thrones, ou seja, orçamento de Game of Thrones, né? Tá tendo essa série. E outra coisa que eu achei muito errado, que eu não gostei disso, é o povo indo assistir a série querendo um novo Game of Thrones. Gente, não é. Não Pois é. velho. A pegada é Para que outra. a série não O caia pessoal tá querendo o quê? nesse... Putaria e guerra palaciana? Não, eles estão querendo muita politicagem e traição nível Game of Thrones. Existe Sendo que Game politicagem of e traição em The Witcher, mas não é o mesmo, não é o mesmo tipo de E história. outra coisa, pô, em Game of Thrones, então assim, tipo, o pessoal que vem em The Witcher, a parte boa que teve em Game of Thrones, né? Porque assim, Game of Thrones também teve um momento que ele abandonou tudo isso aí, né? Tudo que ele tinha de interessante nas primeiras temporadas, a galera chutou o pau da barraca e foi para outro rumo, né? Eu acho que The Witcher, para quem conhece qualquer uma das mídias dele, games, livros, né? Então, assim, meio que sabe que ele nunca vendeu isso. O que The Witcher vende é a jornada do Geralt. Não, aí já é a questão da focado expectativa no- errada da galera. Sim. Eu acho assim, que o Witcher, ele realmente tem um plano de fundo político suficiente para que, se o pessoal quiser explorar isso, conseguir. Só que, independente disso, ele é uma série sobre o Geralt e a Ciri. Eu acho que ir por esse caminho de transformar ela na parte política para ser um Game of Thrones da vida só empobrece ela. E pra você ver Pode como deixar a ela série é dos dois mesmo, são os únicos personagens a aparecer em todos os 8 episódios. É o Geralt e a Ciri. Yennefer aparece em 7, a Fringilla em 7 também, porque a Fringilla não deixa de ser uma antagonista ali, porque ela é a feiticeira de Nilfgaard, né? Ela é a maga ali por trás de Nilfgaard. Então, e o resto vai de 6, 5, 4 episódios pra baixo, né? Ou seja, os dois são os personagens principais da série, né? E a tendência é Yennefer ter mais destaque a partir de agora. E aquela Eu guerra... lembrei, viu, O quê? cara? O nome do outro dragão, que tá encarnado que encarna na forma de uma mulher, se chama Saskia. Nossa, eu não ia lembrar nunca, Janus. Mas ela aparece nos livros? Que eu lembre, não. Aham. Sinceramente, não lembro de Beleza. ter nenhum. Porque o conto desse dragão, ele é muito singular, sabe? Eu acho que é a primeira e única vez que eles citam dragões no livro. Assim, no Agora. livro não, né? Como história principal, né? Sim, sim. Ô Luiz, e também tem uma coisa que eu acho que o pessoal tá
tá errando, da mesma maneira como tem essa galera que fica projetando os órfãos de Game of Thrones, né? Os órfãos de Jon Snow ficam aí esperando uma nova, né? Um novo Game of Thrones para preencher o vazio. Que não virá nunca, aviso logo essa galera. Da mesma maneira, é aquela questão de que os fãs dos jogos que ficam detonando a série porque só conhecem os jogos, não sabem que tem o livro que é a base da série. Pois é. Né? Que a série se alimenta do... Estão esperando o jogo dentro da série. Estão esperando ver o jogo, não vão ver. Isso assim, é um erro. Essa questão também que a gente sabe que aí, vamos lá, já virou moda. Antigamente era uma coisa muito concentrada no fandom de Star Wars, mas infelizmente isso agora se generalizou de perseguir ator, perseguir diretor, perseguir roteirista. The Witcher teve 2 grandes problemas antes do começo da série, né? Do lançamento oficial, que foi uma perseguição a showrunner e o roteirista da série, porque ela tinha um viés, era ativista feminista, né? Então estava se tendo toda um pré-julgamento do que a série seria antes mesmo dela acontecer. E teve um fato trágico, né? Que teve uma das atrizes que morreu durante as filmagens, que era eu imagino, eu não tenho certeza, aí se vocês puderem pesquisar depois, porque morreu uma atriz de 16 anos nas gravações, não por causa das gravações, mas ela morreu de outras causas. Foi uma coisa... E eu imagino que pela faixa de idade, ela poderia ter sido a atriz para viver a Ciri. Bem, essa informação eu pesquisei, ela se matou, foi suicídio, certo? Caraca. E não tem confirmação do personagem que ela ia ser. Por essa ausência de informação, talvez ela fosse uma das feiticeiras lá de... Como é? De Aretusa. Talvez ela fosse uma das feiticeiras de Aretusa. Justamente já que não tinha um nome do personagem, talvez fosse isso, porque ela era uma personagem genérica que ia aparecer ali. Mas eu lembro que tinha quando estavam pesquisando o cast da Ciri, estavam pesquisando uma atriz negra. Estavam pesquisando uma atriz negra, mas parece que a informação foi invertida. Era assim, estavam pesquisando uma atriz negra, jovem, que as pessoas supunham que fosse a Ciri, entendeu? Imaginaram que fosse para viver o papel da Ciri. Foi tudo suposição. Então talvez a Ciri nunca fosse ser realmente negra na história, o que também não faz muita importância. Foi a questão até porque virou meio que um meme da Netflix, né? Um meme bem maldoso, por assim dizer, né? Que tudo que é interpretação, quando vai para a Netflix, termina como um personagem negro. Que é uma colocação extremamente pejorativa, né? Brincadeira até chata. E venhamos e convenhamos, se Witcher se passa num universo medieval que tem magia e etc., as mulheres daquele ambiente, algumas vão ser muito sexualizadas, tem um ambiente machista em The Witcher, mas existem personagens muito fortes, representativas, mulheres muito massa na série. Tirando o Regis, os seres mais poderosos de The Witcher são mulheres. É verdade. Tirando o vampiro, todo mundo que é muito poderoso em Witcher é uma mulher. Exatamente. A própria Ciri, que é mais forte que Geralt, né? Ela atingindo o ápice ali. Ela é mais forte que todo mundo. Pois é, então assim, não precisa de uma showrunner feminista que não influenciou em nada na história. Em nada, muito pelo contrário, ela preservou ao máximo a fidelidade com os livros. Na verdade, ela fez um grande serviço, ela se prestou um grande serviço para a série. Ela é a menina dos olhos do Andrei, porque ela fez exatamente o que ele... Ela teve a bênção dele assim, o cara nunca vai poder reclamar que a série não foi bem representada, que não tentou ser fiel aos livros dele. Ao que parece, o Sapkowski não reagiu sobre a série, o que provavelmente seja algo do contrato dele com a Netflix, né? Talvez, não sei. Mas justamente, eu já vi que ele gostou. Mas assim, um dos critérios que ele tinha para ceder os direitos para a série é que ela fosse o mais fiel possível à obra original. Então, isso assim, esse silêncio dele também já deve também ser um sinal positivo. Vocês estão falando de silêncio, mas eu lembro que eu vi entrevista dele falando que ele tinha gostado
como é que se diz? Da série? Do resultado geral. Do resultado geral da série. E quando eu coloco silêncio, cara, eu coloco até assim, você não viu nenhuma polêmica entre o autor e a série. Ele reclamar, né? Sim. Você não viu nenhum momento, em nenhum canto, uma veiculação de um suposto desconforto entre o autor e a série, né? Bom, o que tem aqui é quando o Henry Cavill veio no Brasil, ele deu a seguinte declaração: conheci o Andrés na Polônia, logo que a série foi oficializada, fui lá para pesquisar. Lembrando que o Henry Cavill é um grande apreciador da série, ele já tinha lido os livros há muito tempo antes de ser... Ele praticamente fez uma campanha na internet para ser o Geralt, né? Ele fez lobby, tá ligado? Para ser o Geralt. Aí ele diz que nós almoçamos e tomamos um pouco de vodka e quase não falamos de The Witcher. Ó, o cara com um escritor e ele quase não falou The Witcher. Fiquei mais... Ah, não, quem falou isso aqui não foi o Henry Cavill? Fiquei interessada. Coletivo imediato permanente, a produtora principal, foi a produtora, não foi o Henry Cavill. Ao lado do Henry Cavill disse isso, vamos lá, que é essa que a gente acabou de comentar, né? Que é a Lauren Hirsch. É que ela foi responsável pelo roteiro do primeiro... Foi ela mesmo que ficou responsável pelo roteiro do piloto, não foi? Deixa eu ver aqui. Lauren. Não, é outra. Acho que é outra aqui. O nome dela, eu não sei, acho que não é ela não, mas enfim. Aí ela disse que foi pra lá, logo que a série fosse oficializada, tomou vodka, almoçou com o André. Fiquei muito interessada no que motivou ele a começar a escrever. Acredito que todo autor se coloca no próprio trabalho, então queria descobrir quais partes dele foram para o livro e o que ele não considera importante. Apresentei minha abordagem para contar as histórias dele e ele ficou bastante animado. Ele não assistiu nenhum episódio com antecedência, me falou que não queria ver os ingredientes da sopa, apenas sentir o gosto quando estiver pronta. Pronto, foi essa declaração que ele deu, mas assim, eu não tô vendo nada falando pós a série, né? Pós lançamento. O que é um bom sinal, aparentemente. Eu considero o silêncio muitas vezes como não precisa estar dando uma de... porque eu acho que é muito relativo. Porque tem série que você vê o Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro, com esse último Witcher, o Hellboy, ele tava dando declaração que o filme tava ficando maravilhoso, que não sei o quê, que era muito fiel aos livros dele. Não, Guilherme Del Toro não, é Mike Mignola. Mike Mignola, desculpa. Del Toro é o que tava querendo fazer o 3 e ele não deixou. E ele não deixou. Porque ele usou uma história que o Del Toro queria, ou que o Mignola queria usar nos livros, né? Ou nos quadrinhos. E realmente ali, o Del Toro ficou só sentado, e você não deixa eu fazer o Hellboy, beleza, eu vou ali ganhar um Oscar, né? E aí depois aí você se vira aí com o que você acha que vai dar certo. E entregou o que entregou, né? No geral, The Witcher é isso aí. Meu aniversário é semana que vem, está chegando. Quem quiser me presentear com um dos primeiros livros de The Witcher, principalmente 1 e 2, né, que são jeito de contos e é bom para apresentar esse universo, aceito, presente aí, quem quiser me presentear. Ao lobby e Martins Fontes, eu acabei de ver que eles lançaram os 4 primeiros livros versão capa dura. Agora eu sei que tem uma versão de livros que é com o Geralt dos jogos na capa, sim, desenhado e tal, e tem uma outra que é com fotografias e tal, de personagens esporádicos, né? Um é com o Dandelion, o outro é com o primeiro. A primeira edição é essa daí que você tá falando. A segunda edição é quando eles colocaram as artes dos jogos na capa. E a terceira... existe uma versão mais recente que eles danaram o adesivo Netflix na capa, desnecessariamente. Pra pegar a galera pelo impulso, né? E agora tem a terceira edição, ou alguma edição que seja aí, que é o relançamento com capa dura, o livro preto e tal. E pelo menos as 4 edições que eles lançaram é com o lobo na capa,
né? E cada livro tem uma cor diferente, o lobo. Um é vermelho, outro é verde, tudo metalizado, né? Quando tu fala essas coisas, o livro tem a logo da Netflix, eu só me lembro de uma pessoa que entrou numa livraria, olhou assim e disse, nossa, mal saiu o filme e já tem o livro do Senhor dos Anéis. Caraca. E tem outro detalhe nossa, aí, cara. né? A série mais assistida do ano era o Mandaloriano. E com o lançamento de The Witcher, virou The Witcher, a série mais assistida do mundo em 2019. Impressionante. Parece a Netflix. Por falar em séries assistidas e etc. Até porque o Mandaloriano você não teve em uma pancada de país, né? E o The Witcher, a próxima temporada é apenas em 2021, mas não me surpreenderia se eles adiantassem para o final de 2020. Não me surpreende. Não me surpreenderia se eles gravassem 2 temporadas seguidas. Tá que eles já tivessem a segunda, a terceira ou a primeira e a segunda? Não, fizessem a segunda e a terceira. Para lançar a segunda no início de 2021 e no final de 2021 mesmo já lançar a terceira, tá entendendo? Entendi. Para manter o hype. O que a gente tem que lembrar, que agora aí falando, o que a gente tá falando agora da coisa como negócio, a Netflix não é mais boi de piranha nessa história. Então, assim, por mais que a gente tá aí, a tão anunciado, né, streaming war, né, que todo mundo agora vai ser a briga dos canais de streaming, principalmente nos Estados Unidos, como o João falou, a Netflix, há muito tempo, ela já vem se preparando aí para não ser só um serviço nichado, né? Desde daquele filme lá da guerrilha na África, com Idris Elba, que ela já estava tentando entrar no Oscar e tudo mais. Então, assim, ela está experimentando, ela está se aplicando. E uma coisa que até comentei com vocês em um outro programa foi o seguinte: a partir de hoje, assim, não de hoje, mas desse momento que a gente está vivendo, tudo que é propriedade intelectual, de livro, quadrinho, desenho animado, tudo agora vai ter peso e vai ser disputado à tapa. Entendeu? Porque o que não puder ser criado pela primeira vez vai ser recriado. Por exemplo, agora já anunciaram o remake, mais um remake do He-Man para animação, né? Então tudo agora, meu amigo, tudo agora essas empresas de streaming e de entretenimento vão correr atrás, né? E disputando o mercado com o cinema. Ainda tem isso. Então aí, uma das séries que eu tava esperando muito, série The Witcher, hype alto, totalmente satisfeito, eu saí desses 8 episódios. Agora, resta saber como eles vão levar. A showrunner quer mais 6 temporadas, eu acho demais, mas vamos ver como eles vão levar essa forma de contar a história daqui pra frente, né? Eu quero mais contos, eu quero mais histórias assim que a gente pensa que está solto na história, mas quando você vai ver mais na frente, tudo se encaixa porque o Geralt aprende mais alguma coisa, ele encontra mais um personagem, normalmente esses personagens retornam na vida do Geralt em algum momento. Aí vai ter uma questão que a gente tem que ver, né? Se o contrato com a Netflix é meramente para a adaptação exclusiva dos livros ou não. Tem esse detalhe. Porque se for somente... Mas de toda sorte, vocês falaram aí que tem 6 livros, não é isso? Sim. Mas o problema é que essa primeira temporada já abordou 2 de uma vez e um pedaço do terceiro. Eu vi aqui que estão vendendo o 6º livro em 2 partes, então tem o 6º e o 7º. É o sétimo. O sexto é a Torre da Andorinha. Os livros são O Último Desejo, O Sangue dos Elfos, Tempo de Desprezo. O primeiro livro é O Último Desejo, o segundo livro, A Espada do Destino, o terceiro livro, O Sangue dos Elfos, o Sangue dos Elfos. quarto livro, Tempo do Desprezo, o quinto livro, Batismo de Fogo, Torre da Andorinha. O sexto livro é a Torre da Andorinha. Certo. E tem uns prelúdios também, que eu tô vendo aqui. Tem o sétimo, A Senhora do Lago.
A Senhora do Lago, na teoria, ela encerra a saga do Witcher. Aí, em 2001, ele lançou esses contos como se fossem prelúdios. Eles, no caso, eles passariam antes, né, da saga da Ciri e do Geralt. E ambas as capas são muito bonitas. Tanto a do jogo, é porque a do jogo só foca no Geralt. Mas a outra... E eu me arrependi muito de ter comprado as capas do jogo. Porque as capas as capas originais são muito bonitas. São as artes muito bonitas focadas nos personagens, como já nos disse, né? E lembrando, né, de novo, que o Andrés, né, ele comentou que existe sim uma possibilidade de haverem sequências do último livro supostamente focados na Ciri. Porque, né, no último livro tem um desfecho da saga do Geralt. Né? Não sei exatamente o que acontece, até porque os jogos tomam a liberdade de seguir adiante de um ponto que era determinante no último livro, né? É só Geralt ou Geralt e Yennefer que tem o desfecho? Geralt e Yennefer. Tá. Tanto é que é por isso que depois você procure, não sei se você vai lembrar, você jogou o jogo, não sei se você vai lembrar, mas procure escutar a música da Priscila, né? Que é um dos momentos altos do jogo, que é justamente falando do tema dos eventos do último livro. A letra da música é baseada nos eventos do último livro. É isso, então aí, amigos, vamos lá. A gente não dá nota pra série normalmente. Até porque são muitos episódios, alguns você gosta de chamar e outros menos, então fica mais difícil você dar uma nota assim como a gente dá pra um filme, né? Que normalmente são obras fechadas e de menor duração. Mas a gente pode fazer uma consideração geral apenas aí do que cada um achou dessa série. Vamos começar aí dos que não tinham visto nada antes. Vamos começar aí com o Denison, que chegou por último. Denison? Denison dormiu. Então ele ligou o Eu estou aqui, eu estou conversando com 3 grupos diferentes, desculpa. Fala aí sua Sobre opinião. para quem ainda não foi apresentado devidamente para o Witcher, eu achei a série muito agradável. Eu gostei do que eu vi, gostei do que foi contado. Tá? A receita da série não é nada novo, né? Do que a gente já viu aí em outros formatos, não só em fantasia medieval, mas, poxa, os personagens casaram, eles convencem, as motivações deles são boas. Eu acho que, para o gênero de fantasia de ficção, para quem não está acostumado, está começando agora, e para quem já era fã da série e queria conhecer mais, nossa, recomendadíssimo. Se eu fosse dar uma nota para a série, no momento que a gente conhece dela, nota 8,5 para 9. Tá muito, muito divertida. Eu gostaria que todos os meus amigos pudessem conhecê-la. Vai lá, João. O que é que você achou aí? Achei legal. A única ressalva que eu faço é aquela história que eu falei antes da cronologia, a linha do tempo, que ela é um pouco confusa, até que você consiga realmente entender lá que tem 3 linhas de tempo coexistindo na história. Mas fora isso, é legal, é divertido e recomendo. Só isso mesmo. Vai jogar o jogo quando você estava interessado? Não, na verdade não é que eu estava interessado. Eu estava perguntando se vocês recomendariam o jogo, né? Mas como o recesso do judiciário acaba amanhã, terça-feira nós voltamos ativa, então acredito que vai ser um pouco impossível. Vai ficar para o próximo recesso. Vai ficar para o próximo recesso. Pior é que é. E você, Janúncio? Rapaz, assim, a única coisa que me deu um incômodo na série, como eu falei, foram os efeitos especiais dos dragões. Só aquilo, ok? Mas, de novo, não desce a minha apreciação pela série. Muito boa, gostei bastante. Claro, para quem está acostumado só com os jogos, fica o estranhamento lá de não ter o carpeado, de não ter o Dandelion, né? Então, assim, gera somente um pouco de estranheza, mas como a gente sabe que é baseado nos livros, então rapidamente a gente se acostuma,
né? Então, assim, gostei muito, recomendo. Me senti muito satisfeito enquanto fã, né? Me senti muito satisfeito. E espero que o nível e a qualidade da coisa continue no ascendente, né? Eu acho que como uma primeira temporada que está apresentando esse universo para muita gente, eu acho que ela cumpre muito bem o papel dela. Vai lá, Ikari. Bem, assim, eu não poderia ficar mais feliz em relação à série. Eu gostei muito. Achei ela muito bem adaptada. Eu lembro quando eu vi o teste da peruca do Henry Cavill, me incomodou muito. Mas na série ela tá tranquilíssima. E, assim, eu acho que todos os personagens ali estão entregando muito bem. Eu fiquei muito feliz pelo nível de adaptação, da fidelidade, que mostra que é possível você ser fiel ao material original e ainda assim agradar quem não conhece e quem vai conhecer. Como os meninos falaram antes, eu acho que trabalhar em 2, 3 linhas temporais é meio estranho para quem não conhece nada do projeto. Mas assim, 9, um 9 consistente. Não leva mais alto porque aqueles CGIs podiam ser realmente melhores, ou evitar, ou esconder ainda mais, né? Se você não tem confiança no seu material, você usava mais sombra ainda para esconder. Porque ali bastava só jogar o ângulo, né? Em vez de mostrar a visão dos personagens dos dragões, inverter, né? Do dragão para os humanos. E eu também gostei pra caramba. Pra mim, surpreendente como eles fizeram um negócio bacana. Como o Janúncio disse, tem um ritmo muito bom a série. Você assiste, que é uma beleza, porque além da curiosidade de você querer saber aonde aquilo vai, e ter sempre a curiosidade de ver mais uma aventura do Geralt de Rivia com o seu amigo Bardo e o seu cavalo. Praticamente um Shrek ali, né? Shrek, o burro, né? E o gato de botas. Eu acho muito interessante, mesmo eu sabendo como muitos personagens vão acabar, você sabendo o passado, saber como se conheceram, como ele resolveu alguma situação que é comentada mais na frente. É muito bom mesmo. E essa questão da cronologia, eu tinha visto um post na internet antes de começar a assistir a série explicando a cronologia, dizendo a história de Yennefer se passa mais de 50 anos atrás, a de Geralt uns 20, 30 anos e a da Ciri é o presente. Quando eu vi isso, eu achei meio complicado porque eu acho mais interessante você descobrir sozinho na série. Eu descobri sozinho. Como o que é que tá se passando ali do que eu ter visto esse post explicando a cronologia, porque eu não achei complicado. São detalhes. Agora o problema é esse, são detalhes. Os dois irmãos que aparecem criança no baile lá dos magos. Um comentário que eles fazem de que a Rainha Calante, não sei o que, eles comentam alguma coisa, né, da Rainha Calante, num momento que ela já deveria estar morta, mas não está. Aí do nada ela aparece viva, aí você começa a ligar as coisas assim, que começa a fazer sentido. Não é complicado, desde que você já seja um espectador experiente, você consegue compreender ali. No terceiro episódio, eu acho que você já tem todos os elementos para entender mais ou menos como o ritmo da história é desenvolvido. Agora, claro, o pessoal mais novo, ou que não presta tanta atenção, né, acaba não entendendo mesmo. Né? Tem gente que mesmo que se tivesse uma única linha temporal, ainda ia pedir para ver vídeo que explica o final de tudo, né? Que é a nova modinha agora, explicando o final de tal livro, de tal filme, de tal jogo. Né? Então, acho que ainda existe. Se fazem é porque tem público, né, para isso. Pois é, mas eu gostei muito. Fico na expectativa aí pelo retorno do Geralt de Rivia para as nossas televisões e celulares e computadores, para a gente assistir mais e gravar mais Nerd Debate, né? Vamos ver como eles vão dar prosseguimento para essa série, quantas temporadas vai durar. Não quero que sejam 6, eu acho muita coisa, a não ser que eles realmente façam uma coisa tão bacana que ela não vai ficar cansativa, não vai ficar enrolada. E também assim, venhamos e convenhamos, não existe assim, existe um ápice na história, né, um final ali e tal, mas se toda temporada eles ficarem arrumando desculpinha
pra ter uma grande guerra no final, não vai muito longe não, viu? Vai ficar uma enrolação muito... Mas The Witcher nunca foi uma obra baseada em guerras épicas. Pois é, mas o medo que faz é eles fazerem isso, né? Dá um jeito de ter isso, porque essa Batalha dos Magos foi muito massa, né? Foi interessante o que aconteceu ali, que era a última barreira impedindo os Nilfgaardianos de avançarem rumo ao norte. Mas, né, vamos ver como eles vão dar prosseguimento. Agradecer aí... Um ponto positivo para encerrar, Luiz, é a trilha sonora, né? Não é tão marcante quanto a do jogo, mas é muito boa. Teve um momento que eu peguei um momento que estava lembrando a do jogo. Que tinha aquele instrumento musical que toca algo meio árabe ali no meio da história. Né? Tem uma pegada do jogo ali, mas ela é muito discreta. E é nos momentos específicos. Mas no geral, realmente não é tão boa quanto a do jogo. A do jogo é mais épica realmente. E os personagens têm suas músicas temas e tal. Mas ainda digo que a música lá do Yasuke é muito boa. Eu gosto muito dela. E pra mim ela funcionou. Certo? Então, obrigado aí pela presença. Começando aí por Icário, nosso especialista The Witcher. Já estamos conversando sobre The Witcher já há muito tempo. Uma vez Icário foi tentar me explicar os livros e a cronologia numa pizzaria, mas não deu. Mas agora dá pra entender melhor, Icário. Pô, velho, eu espero muito que a série continue, como você falou. Não espero que ela seja tão longa. Eu tenho amigos que eles nunca leram os livros, não jogam videogame, e eles ficaram extremamente felizes com a série. Eu vou até emprestar os meus livros para uma colega minha. E é isso, velho. É esperar que eles mantenham dessa qualidade para cima, né? E que eles não tenham sonhos de grandeza. Como, por exemplo, Game of Thrones teve no final dele. E é isso. Valeu, velho. E obrigado aí, João Leão, por mais uma participação no Nerd Debate. Eu que agradeço. E tamo aí, vamos embora. Abraço, volta a todo mundo. Obrigado, Denison, por ter corrido aí no seu compromisso particular para vir gravar aqui com a gente. Eu fico agradecido de vocês sempre me chamarem. Esse fim de ano foi corrido, mas vamos aí agora pro próximo, que eu não quero faltar desse. E obrigado, Janúncio aí, outro pesquisador aí. Não lê os livros, mas ele, assim como eu, é um entusiasta que vai atrás de mais informações sobre o universo de The Witcher, né? Foi Janúncio que me apresentou, na verdade, The Witcher. Ele que falava muito sobre isso. Tanto é que eu comprei uns Funko Pop, atravessei Janúncio aí numas compras de Funko Pop de The Witcher. Antes de eu ter o jogo, eu já tinha o Geralt aqui comigo. Cara, digo como sempre assim, é legal fazer o Nerd Debate, ainda mais quando o tema é tão bom quanto The Witcher, né? Nunca é demais falar de The Witcher, né? Geralt é o único cara que rivaliza com o protagonista lá de Assassin's Creed como o melhor galã dos jogos, né? É ele e o Ezio, né? O cara que mais pimpão dos games. Sendo que ele tem uma vantagem, ele não deixa descendente. Para encerrar, muito bem, então obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Vamos tirar uma pequena pausa de algumas semanas, certo? A gente só tá gravando esses podcasts na virada porque foi tanta coisa em dezembro que algumas coisas tiveram que ficar para janeiro, mas a gente retorna no final do mês com os melhores animes de 2019, como diria João Leão, os melhores Pokémon de 2019. E na outra semana, os melhores filmes de 2019. Irei preparar aí um Excel aí lá pro meio do mês, preparar umas tabelinhas, todo mundo que quiser participar irá votar aqui do Nerd Debate. 15 dias para tirar o atraso dos filmes? Corram atrás de ver os filmes aí. Agora sim, só vale os filmes lançados no Brasil em 2019. Ou seja, O Farol, que eu assisti, não foi lançado no Brasil ainda. Então esse aí tá fora, provavelmente. Provavelmente não. Com certeza está fora. E Bacurau é muito ruim. Bacurau está dentro. Foi lançado no Brasil em 2019. Está dentro da polêmicas de João Leão. Isso a gente vai debater daqui a algumas semanas. Então vamos tirar essa pausa, que é merecido. Editar cansa. Então até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até. Tchau. Valeu, galera.